adolescente é mais difícil de integrar, você já reparou? Porque quando você vai para os grupinhos já estão formados. Ó, eu vim com o Pedro 14, a Mari tinha 10 e a Júlia 7. O Pedro já falava aquele inglês de escolinha de inglês do Brasil, de videogame, sabe? Já se virava. Mas é o que teve mais dificuldade de integrar. A Mariana ficou no meio. A Júlia chegou com 7 anos, não falava nem hi nem bye. A primeira semana chorou. Ninguém fala comigo, eu não entendo o que eles falam. Na segunda semana ela falava inglês, velho. Com 6 meses ela era fluente, dava raiva. A Júlia com 3 meses corrigia a minha pronúncia. Cada história é uma história, né? Eu acho que você vale tudo que a gente está falando. Então, ver várias coisas que a gente está falando. A idade, o perfil da criança influencia a escola. Mas na high school tem essa coisa da segregação, assim, do tipo, tem o clube de arte. Você assistiu High School Musical? Você escolheu Meninas Malvadas? É exatamente aquilo. E outra coisa, adolescente em qualquer lugar do planeta Terra. Exato, né? Esse tipo de comportamento, de tribo, de associação, de quem é popular, de quem não é. Isso aí vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Em geral, é assim. A high school, você vai entrar na high school, tem os grupos formados. Tem os populares, né? Tem os caras dos esportes. Os jogadores, né? Tem os nerds, que são os caras das matérias intensivas. Os tímidos. Tem os caras de artes, né? E tem aqueles caras que ficam florestando, que a gente chama assim, que não é de nada, é umas árvores, né? Eles são as árvores, eles uma floresta. E aí eles vão se integrando. Quanto mais novo for a criança, menos tem isso. É todo mundo mais igual. Então, eu acho, quanto mais novo, mais fácil integrar. A despeito do idioma. Porque quanto mais novo ele for, menos ele fala. Só que mais rápido ele aprende. É verdade. Cara, eu não estou brincando com vocês. A Júlia, com 3 meses de escola, ela falava inglês. Com 6 meses, ela era fluente. A Mari, que tinha 10, entendeu? Com 1 ano era fluente. O Pedro precisou uns 2, 3 anos para ficar bem fluente, né? Mas o meu menino também fala assim, mãe, não entendo nada. Mas eu sei também que está escondendo um pouquinho do outro, porque chegou em casa lá com a prova de matemática que tinha tirado total. Eu falei, como é que você não entendeu? Não, matemática é matemática em qualquer lugar, mas o enunciado, né? Mas olha, deixa eu jogar uma aguinha no teu chope. Se prepare. Seu filho não é um gênio, amigo. Quem é da área de educação sabe. Você tem várias linhas pedagógicas. No Brasil está se usando muito as construtivistas, né, os montessorianos, etc. Tal. O americano ele é skinneriano, que é um método de motivação por esforço e recompensa. Você fez esforço, você tem que ter recompensa. Não é de resultado, é de esforço. E o professor americano, ele sabe que a recompensa estimula, motiva. Né? No Brasil, por uma bobagem, assim, todos os pedagogos criticam o Skinner, porque o Skinner é um pedagogo muito usado para adestramento, né? Para você moldar as crianças, qualquer estudante, na repetição, etc. Tal. Então, seu filho chega aqui, não fala uma palavra de inglês, você dá uma redação para ele, ele vai lá e escreve assim: My name is John, my mother's name. Ele vai te dar 10, uma estrelinha e um dinheirinho para você comprar um docinho, não sei o que lá. Quer dizer que sua redação é boa? Não. Você se esforçou. Quer dizer que para você fazer aquelas 3 linhas, cara, o professor entendeu que o esforço foi grande. O que ele está premiando é esse esforço, né? E realmente motiva, porque aí a criança chega em casa. Imagina uma criança que não fala inglês, entra numa escola, chega no outro dia e não entende uma palavra do que falam. Ele já está, né, inseguro. Verdade. Se o professor dá 0 na redação dele, ele já desiste da escola. Cara. É isso mesmo. Só que tem pai que é meio... né, ele começa a achar que o filho dele é superdotado. Fala, meu filho tirou 10 na prova de redação. Nenhum outro da classe tirou 10, só o meu. Porque o cara não faz essa conexão que eu tô te falando. E uma vez um youtuber aqui de Orlando gravou isso. Minha filha, não sei o que lá. E eu fui fazer uma live explicando isso. Cara, não é que sua filha é boa. Não a sua, né? Não é que ela não é que ela é superdotada, é só o esforço que ela faz, que é recompensado pelo professor, etc. Eu achei isso bem legal, porque teve um dia que a gente conversou sobre isso, né? E ele chegou em casa e falou, mãe, ganhei um dinheirinho hoje. Eu falei, um dinheirinho da escola. Eu falei, o que você fez? Mamãe, eu fiquei bem calado. Eu fiquei muito quietinho hoje. Eu falei, não tô entendendo, por que você ganhou esse dinheirinho? Então, não, é que hoje a aula foi disso, daquilo, e eu fiquei bem quietinho. Ou seja, ele não conseguiu muito interagir. Talvez até a professora tenha visto que ele ficou um pouco deslocado naquele dia, né? E depois teve outras coisas que ele conseguiu. E aí o máximo foi o dia que ele chegou e falou assim, mamãe, hoje foi o dia da gente ir na lojinha da escola, achei fantástico, e trocar os dinheirinhos por premiação. Aí o dele, acho que deu um copo lá com o canudo dele. Mamãe, o fulano conseguiu pegar uma cesta de basquete de tanto dinheirinho que ele tinha. E aí era assim, por nota, por desempenho e tal. Aí eles viram o seguinte, eu vou fazer mais para eu ter mais dinheirinho para quando eu for na loja pegar uma coisa mais legal, um brinquedo mais legal e tal. Entendeu? Bem meritocrático, simples, né? Assim, cara. E aí você precisa entender isso. Primeiro, para não ser chato, né?
ficar postando, meu filho é um gênio, meu filho é um gênio. Aí fica todo mundo que já passou por ele e fala assim, cara, Hello. não entendeu, hello, né? E tal. E depois, para entrar na lógica do negócio... Eu preciso confessar que eu tirei foto da prova de matemática e mandei para a avó, porque ela é professora de matemática, só para ela ver que o neto dela sabe matemática, inclusive inglês, entendeu? Quando eu cheguei, não tinha essa quantidade de brasileiros, né? Eu me lembro, quando eu cheguei aqui em Kissimmee, a gente, da escola, que é a mesma escola que você está, a primeira escola que eles estudaram foi lá na West Side, a Maria e a Júlia. A gente reunia os brasileiros de Kissimmee, tinha 5 famílias. Hoje, se você reunir os brasileiros de Kissimmee, enche o campo de futebol lá do Orlando City, cara, é metade da escola. Então, por exemplo, tinha só 3 famílias com a minha, de brasileiro na West Side. Você tem noção do que eu estou falando? O Pedro e a Mari. Vocês que têm filho sabem. Pedro, filho, como pode, né? Filho dos mesmos pais ter personalidade tão diferente. Totalmente, né? Lá em casa também. Eu tenho 3, cara, assim, impressionante. E aí, o Pedro é o meu mais velho, e a Mariana, que vocês conhecem, está no vídeo comigo, é a minha do meio, né? A Júlia é a caçula. O Pedro sempre foi um cara tímido, bonzinho, sabe? Sabe aquele molequinho boa praça, assim? E a Mari, né? O Pedro puxou a mim, claro. E a Mari sempre foi brava. Praça te puxou. Pensa uma coisa brava, é a Mariana. A Mariana é um siri na lata, cara. Eu siri na lata. Ele quer sair. É a Mariana, bicho. E a Mari tinha o quê? Uns 4 anos, o Pedro uns 7. Aí o molecada ia mexer com o Pedro na escola, tal. A Mari fala assim, vamos lá dar umas porradas neles, assim, a Mariana. E os dois sempre estudavam juntos. E ela é mais nova. Ela é mais nova, era um toquinho, mas a Mariana era brava. Pensa um bicho bravo. A Mariana, ela ficava com raiva assim, ela prendia o lábio, fechava a mão assim, ia sair socando, cara. Você falou sobre a questão dos bairros também, né? Diferente lá no Brasil, por exemplo, lá eu estava lá em Belo Horizonte, eu podia morar no bairro Castelo e o meu filho estudar lá no Santo Agostinho. Ele podia, né, pegar a van especial, uma escola particular, pegava o carro, levava, né? Ou seja, não era vinculado ao lugar onde eu iria morar e onde os meus filhos iriam estudar. Era totalmente você que escolhe. E aqui, se você vai se valer do ensino público, né? Você não tem essa mobilidade. Então, ou seja, a escola é em função do local onde você vai morar. Os meus filhos nunca tinham estudado em escolas separadas. E eles têm idade, um de elementary e um de middle school. Então, para mim, por exemplo, foi uma questão preponderante. Eu entrei lá no greatschools.org, né, que até está lá no nosso checklist, até o link para você entrar e começar a consultar. E eu ficava pesquisando o quê? Escolas que fossem K8, que ia do kindergarten até o 8º ano. Por quê? Como eu sabia que era um período de adaptação, já era muita novidade, eu não queria que fosse mais essa novidade, cada um sozinho para um canto numa escola. Porque vários bairros vocês vão ver que tem uma middle school, e tem a nota lá do middle school, e uma outra que é elementary, né? E a high school, né? As 3. E eu fiquei realmente, para mim, foi um ponto de decisão em que bairro que eu iria morar, se ele era atendido por uma boa K8. E olha o critério que a Lê usou, tá vendo? O critério era ter os dois na mesma escola, no mesmo prédio físico, tá vendo? Exato. Então, para dar segurança. Nem que fosse assim, eu sabia que chegava lá moral, que eles iam se separar. Mas eu falava, se desse um bizil lá um dia, algum começasse a chorar, eu sabia que a minha irmã tá lá do outro lado, é só mandar chamar. Né? Mas enfim, quem é mãe vai me entender. E aí tem gente perguntando aqui, depois é difícil mudar de escola? Na verdade, você vai mudar de escola se você realmente mudar de casa. Aí você vai fazer a transferência, não tem dificuldade, mas é em função sempre do local da moradia. Esse é um lado bom, porque é o seguinte, ó, a escola do teu endereço é obrigada a te aceitar. No dia que você chegar, falou, olha, mudei no penúltimo dia, não é exagero, falta um mês para acabar a aula, mudei de escola. Não tem problema, vai acabar na outra escola. Muita gente não faz isso, leva de carro para acabar onde começou, né? Mas aqui é o seguinte, não tem essa coisa de ter vaga, não ter vaga, não sei, você tem uma escola designada para o teu endereço. Quer dizer que você chegou lá com a papelada e está matriculado. Se eles vão ter que construir uma sala nova, eles se viram. Até por isso que vocês veem muito filme, que aqui tem muito, aquelas salas de aula móvel, na sua tem lá na West Side, né? Então a escola chega muito rápido, mais criança, em vez de construir um novo prédio, eles põem essas salas. Não é container, porque senão vocês vão achar que é uma sala de container mesmo. É uma mas sala, parece. Parece, mas não é. Ela é maior. É a sala modulada, isolada termicamente, tem ar-condicionado. Mas módulos, não é do prédio principal, é um módulo à parte. Não é um prédio de tijolo, é um módulo que eles vão pondo uma do lado da outra. Tal. Super confortável, não perde nada para as outras, tá? Que é a saída que as escolas têm para